Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 25. E diz assim: fez com que as rodas de seus carros emperrassem, de forma que tinham grande dificuldade em avançar. Então disseram os egípcios: fujamos daqui, porque o Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Eu gosto muito dessa história. É a travessia do Mar Vermelho. É quando o exército egípcio está pertinho de alcançar o povo de Israel. Mas eles não conseguem, porque Deus se coloca entre os dois grupos. Já fiz muitas pregações sobre essa história, e em especial esse versículo que eu gosto de ver um Deus de detalhes que desce para mexer nas rodas dos carros dos egípcios. O inimigo, ele nunca vai desistir de nós. Mas uma notícia boa que eu posso te dar é que Deus também não vai desistir. E por isso nós podemos deixar nossas lutas com Ele, na certeza que Ele guerreia por nós. Nesse mesmo capítulo, no versículo 14, diz isso, sabia? Diz assim: o próprio Senhor vai lutar por vocês. Portanto, parem de reclamar. A ordem era para marchar, como diz no versículo 15. Não precisava nem olhar para trás, pois a guerra era com o Senhor. Portanto, pare de reclamar, pare de tentar entender como é que você vai vencer, como é o que você tem que fazer, como vai ser isso, você é fraco, não tem condições, porque o inimigo é mais forte, porque você não tem recursos. Para de reclamar, porque a guerra não é sua. O inimigo não é seu, o inimigo é de Deus. E é Ele quem lutará por você, tá bom? Nossas guerras são do Senhor. A nossa parte é continuar marchando, continuar a vida. Nada de ficar com medo, em cima de uma cama ou paralisado, como se a vitória dependesse de uma ação sua. A sua parte é crer e seguir em frente, e deixa o resto com Deus. O inimigo fica furioso ao ver isso. O inimigo fica furioso quando você se posiciona dessa forma. Porque ele quer que você o enfrente, ele quer que você converse com ele, que você lute com ele. E você é uma presa fácil, ele te destruiria facilmente. Mas quando você confia no grande comandante, quando você dá as costas para o inimigo e vai embora marchando, na certeza que Deus protegerá a tua retaguarda. Ele fica furioso em saber que você tem esta fé. O problema é que muitas vezes a gente se desespera, a gente tenta lutar, a gente busca ajuda de um, busca ajuda de outro, e ele fica rindo de nós. A atitude do povo de Israel deve ser também a nossa atitude. Devemos continuar marchando. Essa é a nossa parte, crendo que Deus vai lutar como Ele mesmo disse que lutaria por nós. Certamente que carruagem com seus cavalos correm mais que homens e mulheres adultos. Agora imagina o que dizer de crianças e idosos. Seria fácil para o inimigo nos alcançar, sabia? Seria muito fácil para o inimigo nos alcançar. Se, tem um se bem grande aí, se Deus permitisse. Se Deus deixasse, o inimigo nos alcançava. Se Deus deixasse, o inimigo rapidamente prenderia novamente o povo de Israel. Mas Deus não permite, Deus fica entre o inimigo e nós.
Sabe de uma coisa? Nós ganharíamos sempre se confiássemos nossas lutas ao grande comandante. Ah, queridos, a gente seria muito mais vitoriosos. Nessa história, o anjo do Senhor, ele se coloca entre os dois exércitos. E para o povo de Deus, ele era luz que iluminava o caminho naquela noite escura. Já para o inimigo, esse mesmo anjo, através de uma nuvem, ele era trevas, o que diminuía a marcha dos cavalos. O povo que confia no Senhor vê diante de si o mar aberto e passa até a outra margem. O inimigo pensa que também será abençoado por esse caminho e entra neste mar. E entra neste caminho no meio do mar. E é nesse momento que se fala do versículo de hoje. É nesse momento que Deus desce e mexe nas rodas da carruagem. Eu acho lindo esse detalhe. Um Deus que se preocupa com isso. De parar o inimigo até que a gente chegue do outro lado. Deus conseguiu emperrar as rodas das carruagens e isso dificultou para que o exército avançasse. O Deus que você serve, ele atrapalha a corrida do mal que quer te pegar. Um Deus de detalhe que mexe nas rodas para que você tenha tempo de fugir e chegar do outro lado. Eu amo servir a esse Deus que vai lá no inimigo e mexe numa besteirinha e atrapalha ele de avançar contra nós. Tem algumas pessoas do nosso trabalho, tem pessoas até mesmo na vizinhança que se levanta contra nós, sabe? E aí eu fico só esperando. E eu vejo, Deus vai lá e mexe em alguma coisa neles. E aí eles param. E aquela força toda que vinha sobre nós, aí a gente vê manso, a gente vê que parou, a gente pensa assim, desistiu? Tá calado? O que tá acontecendo? Foi Deus que foi lá e mexeu na roda. Porque o nosso Deus é assim. Voltando para essa cena, agora todo aquele exército percebe que o Senhor é quem está lutando contra eles e tentam fugir, mas já é tarde demais e as águas sepultam a todos no meio daquele mar. O inimigo reconhece que Deus é por nós. O inimigo chega à conclusão e percebe que é Deus que está lutando a favor de Israel. O inimigo vai reconhecer de que lado você está. O inimigo vai reconhecer que é Deus que está na jogada e ele vai tentar fugir, porque ele sabe que não pode contra Deus. O interessante é que aquele exército não reconhece que Israel é forte ou que eles sabem lutar. Eles reconhecem que Deus é quem está lutando. O inimigo só vai parar quando ele souber que é Deus quem luta por ti. Ele sabe que não pode contra Deus. Ele já perdeu no céu, perdeu no deserto, perdeu na cruz. Então, contra Deus, ele sabe que não pode lutar. Ele não tem nenhuma chance contra Deus. Por isso, aqueles que estão em Deus, ele, como diz lá em 1 João, ele não toca. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós precisamos seguir, crendo, marchando, na certeza de que Deus é quem está na retaguarda e não deixará que o inimigo te alcance. Sempre que você entregar suas lutas ao Senhor, é certo que você vai ganhar. Porque o inimigo não pode contra Deus. O problema é quando a nossa luta está conosco e a gente está tentando resolver as coisas. Aí a gente perde por diversas vezes. O povo de Israel perdeu algumas guerras porque eles foram sem consultar a Deus, ou eles foram em pecado
e Deus não estava com eles, e eles perdiam aquela guerra e eram envergonhados diante daquelas nações. Mas todas as vezes que Deus ia com eles na batalha, eles ganhavam, eles nem precisavam lutar, porque era Deus quem lutava por eles, e o próprio exército inimigo entrava em confusão e eles mesmos se matavam. Talvez você esteja perdendo até agora porque você ainda não confiou o suficiente em entregar a sua batalha, a sua luta, a sua causa, o seu problema nas mãos do Senhor. É muito fácil falar que a gente entregou, sabe? Mas as nossas atitudes, as nossas expressões corporais, o inimigo entende que nós estamos tremendo de medo e o inimigo entende que a gente pode puxar a qualquer momento das mãos do Senhor, e aí o Senhor não pode se meter sem a nossa permissão, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso que o correto é seguir marchando e nem olhar para trás. Não bate papo com o inimigo. O problema de Eva foi que ela foi conversar com a serpente. O problema dela é que ela foi até perto da árvore. A gente tem que manter distância, a gente tem que fugir, a gente tem que continuar correndo, como José, que saiu correndo nu para não pecar contra o Senhor. Não dá para negociar com o diabo, não dá para lutar contra ele. A nossa parte é marchar. E é isso que temos que fazer. Vamos seguindo a nossa vida na certeza de que entregamos ao Senhor e que Ele é poderoso para resolver. Então o inimigo que vai resolver com Deus. Entende? Se você fizer isso, você vai ser mais que vencedor, porque você vai estar em Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Deus, nos ajuda nas nossas pelejas, nos ajuda nas nossas guerras, nos ajuda nesse grande conflito, entra nessa batalha, ajuda-nos porque estamos sentindo o inimigo bem próximo, Deus. Ele está chegando, ele está entrando na nossa casa e nós não temos forças, Pai, para resistir. Ele vai passar por cima de nós com toda a sua fúria. Mas se o Senhor vier lutar por nós, nossa causa já está ganha. Se o Senhor entrar nesta batalha, nós seremos mais que vencedores. Se o Senhor nos defender, for o nosso escudo, nada vai nos alcançar. Ajuda-nos, Senhor Deus, mexe na roda dos nossos inimigos, Pai. Não permita que eles tenham facilidade, que eles se aproximem o suficiente para nos tocar. Vai lá, Deus, e para esse exército. E mostra que só o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que é o Senhor que impõe limite, é o Senhor que segura os ventos, é o Senhor que não permite tanta aproximação assim. Queremos ficar debaixo de tuas asas, queremos fazer do Senhor o nosso refúgio e fortaleza, nosso abrigo seguro. Ajuda, Senhor Deus, a todas as vezes que explodir uma guerra, que a gente coloque nas tuas mãos, que a gente apresente ao Senhor, que a gente conte para o Senhor, Deus, o inimigo se levantou mais uma vez, está vindo em nossa direção. E eu te entrego essa batalha e eu vou continuar fazendo as minhas atividades diárias. Não vou olhar para trás como a mulher de Ló. Eu quero que o Senhor faça justiça, que o Senhor intervenha, que o Senhor nos dê a chance de chegar do outro lado. Ajuda-nos para que possamos ganhar distância. Quanto mais longe do inimigo, mais fortes nós seremos para eles, Pai. Socorre o teu povo. Para essa doença que está se alastrando, Pai. Por tua palavra, essa doença pode regredir. Por tua palavra, Senhor Deus, e essa crise financeira que vem sobre nós não vai nos alcançar. Por tua palavra, Senhor Deus,
O inimigo não vai entrar na nossa casa, ele vai ficar da porta para fora. Por uma ação tua, e o inimigo não vai conseguir avançar o suficiente para nos deter. Nós estamos indo para a terra prometida, nós estamos indo para te adorar, nós queremos te engrandecer, nós queremos pregar o evangelho, e o inimigo tenta nos parar, nos escravizar de novo, mas nós colocamos o Senhor entre nós e o inimigo. Lute, Senhor Deus, por nós. Nós não vamos ficar reclamando dos dias difíceis, da perseguição. Nós vamos ficar louvando o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o Senhor tem nos dado a vitória até o dia de hoje. E por isso nós vamos continuar confiando no Senhor. Dá-nos paz para esse dia, Senhor Deus. Fica conosco. Vença as guerras deste dia. Queremos chegar no final desse dia na certeza de que ganhamos, que vencemos mais um dia. Por Jesus nós estamos orando, por Jesus nós estamos confiando. É nesse nome poderoso que nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.